Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor para sempre. Mais uma vez estamos aqui exaltando o nosso Deus, o nosso Pai. Te damos graças, porque o Senhor é um Pai bom. Um Pai que tem cuidado de nós, um Pai que tem manifestado a sua presença sobre nossas vidas todos os dias. Pai, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui mais uma vez para levar aos meus irmãos uma palavra de fé, de esperança, uma palavra de motivação e que certamente essa palavra vai gerar nesse coração ânimo, encorajamento, desejo por continuar lutando, porque aqueles que não desistem vencerão todos os desafios e do outro lado deste mar bravio vão receber a sua medalha. Eu quero pedir ao Senhor que primeiro abençoe a minha vida. Ó Deus, que o Senhor esteja com a tua mão estendida sobre a minha vida, que o sangue do Cordeiro esteja sobre mim e que a inspiração, a unção e o poder que emana dessa palavra esteja sobre o meu coração. Que no momento em que eu vou abrir a boca para ministrar a palavra de Deus, não seja eu sou apenas um instrumento. Que essa palavra que vai ser liberada venha do teu Espírito e, portanto, todos aqueles que vão ouvir essa mensagem serão impactados, abençoados, motivados, encorajados a continuarem na luta. Pai, eu oro também por essa pessoa que está do outro lado, essa pessoa que talvez está aflita, agoniada, passando uma luta, uma tribulação, uma adversidade, uma angústia. Talvez alguém do outro lado que está chorando, pensando que a vida acabou, que não tem mais esperança, que não vai conseguir romper com esta luta, com este desafio. Hoje eu quero declarar forças, motivação, ânimo para você continuar. E eu peço ao meu Deus que o sangue do Cordeiro de Deus esteja acobertando a tua casa, a tua família, que Deus em Cristo Jesus guarde todos vocês de todos os males desse mundo e das ciladas que o inimigo tem preparado contra as vossas vidas. Eu vos abençoo em nome de Jesus e declaro que está chegando um tempo de vitórias, de conquistas, de acesso às promessas que Deus tem para você e para a sua vida. Que Deus abençoe você, o seu casamento, a sua família. Deus abençoe os seus filhos, o seu emprego. Deus abençoe o teu chamado. Deus abençoe as tuas finanças. Deus abençoe a tua saúde. Que você e a sua casa desfrutem de todas as benesses que Deus tem liberado para as suas vidas, em nome daquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Em nome de Jesus, receba a bênção de Deus, a motivação, receba a cura, receba a bênção da prosperidade bíblica, receba o toque do Senhor nessa noite e seja ministrado pelo poder que emana dessa palavra. Eu oro e peço ao meu Deus que a unção que está nessa palavra e que o poder que existe aqui nessa palavra, nas páginas desse livro, saia desse livro, desse papel e vá além dessa tela que você está me vendo agora, que toque teu coração. Receba unção, receba poder, receba a graça de Deus, receba a bênção do Espírito Santo, receba a visitação de Deus na tua casa, na tua família. Hoje é noite de vitória, hoje é noite de avivamento, hoje é noite de promessa de Deus. Eu sinto que a glória de Deus já está se manifestando aqui e na tua casa também. Prepara o teu coração, porque hoje o Senhor vai levar você a lugares
altos. Você que está aí pelos cantos, triste, amargurado, aflito, decepcionado, está frustrado, receba agora o toque das mãos daquele que tudo pode e tenha a sua vida transformada em todas as áreas para a glória, louvor e honra do nosso Deus. Amém? Eu te abençoo nessa noite e declaro um tempo de bênção em todas as áreas em sua vida e na sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem crê, escreve aí no chat: eu recebo essa palavra em nome de Jesus. Amém. Graça e paz mais que vencedores. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Meus amados, é uma alegria estar aqui nesse momento com vocês para repartir com todos a bendita palavra do Senhor. Sejam todos bem-vindos. Que o Espírito Santo, ele continue fazendo uma obra tremenda no teu coração, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um encontro com a palavra. É um encontro maravilhoso, todas as noites de segundas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui para profetizar uma palavra de bênção, de vitória, de milagres na sua vida. E é claro que bênção, vitórias e milagres passam por um alinhamento com a palavra de Deus, né? Você não pode desassociar as promessas de Deus da palavra, do alinhamento com a Bíblia Sagrada. Pelo contrário, você só pode reivindicar bênçãos, promessas e milagres quando você tem um alinhamento com a palavra de Deus, quando você é coerente com aquilo que você diz ser, com aquilo que você defende que é a palavra de Deus. Amém? Eu estou muito feliz porque nessa noite o Espírito Santo já tocou no meu coração aqui, eu já percebo aqui a manifestação dele e eu espero que ele esteja aí também na tua casa, motivando você, encorajando você a se levantar e viver todo o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Queridos, hoje eu quero trazer uma palavra muito importante para todos vocês, uma palavra que eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Eu vou falar sobre promessa, né? Vou falar sobre chaves para você acessar as promessas de Deus. Tá? Eu vou falar aqui sobre 3 chaves, né? Pastor, o que é chave? Na verdade, as chaves são princípios, né? São decisões, atitudes, a maneira que nós devemos andar para conquistarmos as promessas de Deus. Cada promessa que Deus tem, muitas, né, delas estão bloqueadas com portas. Se você for ler Efésios 1:3, vai dizer que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões espirituais em Cristo Jesus. Então, as bênçãos, né, elas já foram liberadas, mas muitas delas estão retidas no mundo espiritual. Eu digo sempre que Deus já abençoou, mas nós precisamos provocar a manifestação dessa bênção. Aí é que entra a nossa parte. Provocar a bênção de Deus significa que você vai ter um comportamento alinhado com a palavra e você vai andar de acordo com os princípios bíblicos, né? Então, provocar as promessas, provocar as bênçãos, provocar os milagres, é você fazer a sua parte, porque Deus já fez a sua. A bênção está só esperando você se mover. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho, tudo direitinho, né? E no entanto, não estou conseguindo ainda viver essas promessas. Olha, se você faz tudo direito, se você é fiel, se você está cumprindo com os princípios da palavra de Deus e você não recebeu ainda, pode ser por algumas razões. Número 1, pode ser que o que você está buscando
não seja para você. Número 2, pode ser que não tenha chegado a hora ainda, tá? Então, as coisas para serem bênção de verdade tem que acontecer do jeito de Deus e no tempo de Deus. Cabe a você e a mim continuarmos lutando com o coração cheio de esperança, entendendo que as coisas de Deus vão acontecer do modo de Deus e na hora que Deus decidir. Amém? Bem, eu vou ler um texto aqui que está em Hebreus 10, 23. Esse texto que é muito conhecido, mas é um texto maravilhoso. Assim está escrito, Hebreus 10, 23. Guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Escreve aí no chat, nos comentários, escreve assim: o meu Deus é fiel. Amém? O meu Deus é fiel. Porque, queridos, é isso que a palavra de Deus está dizendo. O nosso Deus é fiel. Nosso Deus, ele cumpre toda a sua palavra, todas as promessas que ele tem feito, tudo o que ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida e na sua família. Eu quero trazer para você hoje, nesse encontro com a palavra de hoje, 3 chaves para você acessar as promessas de Deus. Dizem que há na Bíblia mais de 8.000 promessas. Eu não sei quantas promessas tem aqui. Já li a Bíblia mais de 20 vezes, capa a capa, né? Mas eu nunca contei quantas promessas temos aqui. Eu só sei que são muitas. São muitas promessas, né? Alguém já contou e disse que tem mais de 8.000 promessas para os filhos de Deus. Agora, queridos, mesmo com tantas benesses disponíveis, muita gente continua vivendo numa posição de perdedor. Muita gente continua vivendo num ambiente de fracasso, de derrota. Uma das razões que isso acontece, né, eu falei sobre isso hoje pela manhã, do nosso devocional, se você não assistiu, assista. Uma das coisas que tem atrapalhado muito é as pessoas que vivem no comodismo. É as pessoas que até acreditam na promessa, elas até querem a promessa, mas não passa disso. Elas não se movem, não fazem nada para que essa promessa chegue em sua vida. Então, uma pessoa que decide viver no comodismo, na mediocridade, ela vai ser uma perdedora. Essa é uma das razões. As pessoas não se movem, né? E a promessa não vai ser entregue assim, né? Para aqueles que passam o dia deitado, né? Deus não tem prêmio para o preguiçoso. Deus não premia, Deus não tem medalhas para aqueles que passam o dia deitados. Quando eu falo deitado, não falo literalmente numa cama, mas as pessoas que passam o dia no conformismo, sem tomarem decisões e sem se mover em direção àquilo que elas sonham. Então, uma das razões que tem atrapalhado muita gente, principalmente nessa época, né, do advento da rede social, do celular, da tecnologia, que o Satanás ele tenta envolver as pessoas o dia todo em coisas sem fundamento, superficiais, que não agrega nenhum valor na pessoa. Você sabia, irmãos, que tem gente que passa assim vários dias que a vida dela é investida somente em coisas superficiais, o seu tempo é gasto com aquilo que não agrega nenhum valor na sua vida, nem moral, nem profissional, nem espiritual, não traz nenhum valor. A pessoa vive numa vida medíocre, na mesmice, sem mudança, sem alteração,
porque elas não trabalham para que haja uma mudança nas suas vidas, né? Uma outra coisa que atrapalha muito as pessoas são as decisões precipitadas. É quando se toma decisões sem buscar a orientação do Senhor. Deus tem promessas, mas a pessoa não sabe decidir direito, com sabedoria, com maturidade, com estrutura, age pelas emoções, toma decisões quando está zangada, irada, quando a poeira do problema está levantada. Se você age assim, você vai naturalmente atrair prejuízo para você ao invés de bênção. Então, tenha muito cuidado. Deus tem promessa, mas você pode ficar como um perdedor dependendo das suas atitudes, decisões e comportamento do seu dia a dia. Amém? Os irmãos estão entendendo? Agora, queridos, uma coisa muito importante: se Deus tem promessa e as pessoas, muitas delas, vivem num ambiente de derrota, cabe aqui eu fazer 3 perguntas. Eu vou fazer 3 perguntas para a sua meditação, ok? Estamos combinados? 3 perguntas só para fazer você pensar. Se a Bíblia tem mais de 8.000 promessas disponíveis para mim e eu não estou vivendo essas promessas, então eu vou fazer 3 perguntas. Primeiro, será que essas promessas são fantasias da nossa mente? Será que a gente pintou um quadro na nossa alma, nas emoções? Será que nós estamos sendo utópicos demais, fantasiando, romanceando a vida? Será que essas promessas são de verdade? Será que não são fantasias humanas? Segunda pergunta: os escritores teriam se equivocado? Será que no instante de produzir o texto, quando os escritores escreveram a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, será que eles teriam se equivocado, colocado a vontade deles, ao invés de ouvirem a voz do Espírito Santo? Terceira pergunta: o Espírito Santo estaria brincando com a humanidade? Será que ele estaria usando um lado humorístico para envolver as pessoas, para fazer brincadeiras de mau gosto com o homem criado por Deus? Irmãos, eu digo para você, a primeira pergunta: será que essas promessas são fantasias da mente humana? Não, não são. As promessas são reais e verdadeiras. Estão aqui na palavra de Deus. A segunda pergunta, como é que eu responderia? Os escritores teriam se equivocado? Não, eles não se equivocaram. Tudo que eles escreveram foi aquilo que o Espírito Santo falou ao coração deles. E a terceira pergunta: o Espírito Santo estaria brincando com os nossos sentimentos, com a humanidade? 1000 vezes, 1000 vezes, 1000 vezes não. Você acha que um Deus sério, santo como o nosso Deus, iria brincar com a sua criatura? Então, ele não está brincando. As promessas foram liberadas para você. Aleluia! As promessas foram liberadas para a tua família. Receba na sua casa hoje, sabe, esse entendimento. Deus tem promessas gloriosas, poderosas, tremendas para a sua vida. O texto que lemos agora há pouco, que citamos, né? Quando você lê, né, o Efésios 1:3, você começa a entender o porquê que muitas pessoas ainda não desfrutam dessas promessas divinas. O texto diz, Efésios 1:3, vou citar novamente: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, aqui está o segredo. Deus já nos abençoou, mas quem deseja viver essas promessas precisa provocá-las, precisa lutar por elas.
Deus não nos criou para o fracasso. Você se aborrece se eu pedir para você escrever mais uma vez outra frase? Por favor, se você quiser, não é obrigado. Mas se você quiser, escreve, declara isso, porque quando você escreve, você fixa na sua mente, né? A repetição tem o poder de fixação, né? Isso é pedagógico, a repetição é pedagógica. Então, escreve aí: Deus não me criou para o fracasso. Deus não me criou para o fracasso. Queridos, tudo que Ele projetou, tudo que Deus fez, foi pensando no bem-estar da sua criação, especialmente daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. E Ele, nosso Deus, Ele tem planos maravilhosos para todos vocês, amém? Ele tem planos maravilhosos para você, para o seu casamento, para a sua família, para a sua vida financeira. Ele tem planos tremendos, gloriosos para você. O que precisamos fazer é somente desejar. Você tem que querer ser abençoado, porque tem gente que não quer. Tem gente que não quer a bênção de Deus, né? Tem gente que já declara abertamente: não, eu sou um perdedor mesmo, eu nasci para dar errado. Eu já ouvi gente falar assim para mim, gente falando assim na minha cara: eu vou para o inferno, mas não vou só, tem um monte de gente lá. Gente dizendo assim, a gente evangelizando a pessoa, falando do plano de Deus de salvação, falando do propósito do Senhor para ela, e a gente não estava nem falando dela ir para o inferno. Ela foi quem disse: não, eu vou para o inferno, mas tem muita gente lá. Tem gente que já decidiu se perder. Tem gente que fala assim: eu sei que vou para o inferno, mas não quero mudar. Sabia disso? Então isso é uma tragédia, é triste demais, né? Alguém que fala uma palavra dessa, porque o inimigo, ele pega uma palavra dessa e transforma numa sentença na vida dessa pessoa, na vida daquele que declara essa palavra. Então, primeiro, você tem que desejar. Depois que você deseja, você precisa santificar sua vida, que é o alinhamento com a palavra de Deus. Depois você tem que buscar essa promessa. Você tem que provocar essa promessa na sua vida. E você tem também que perseverar. Porque quem começa a andar no caminho da promessa, o inimigo vai tentar paralisar todos os dias. Todo dia ele tenta fazer você parar. Agora, você persevera e também espera o tempo certo de Deus operar na sua vida. Amém? Então esse é o caminho. Essa é a forma bíblica de você receber as promessas de Deus. Queridos, eu vou então deixar aqui 3 chaves para vocês. 3 chaves para você acessar as promessas de Deus na sua vida. Primeira chave: creia no Deus da promessa. Amém? Creia no Deus da promessa. É muito importante você crer no Deus. Na verdade, é necessário você crer no Deus que fez a promessa. Sempre que a gente passa por uma situação de pressão, quando não conseguimos alcançar algum objetivo, quando os tempos são ruins, o inimigo ele vai tentar colocar em dúvida, né? Vai colocar dúvida em nosso coração. Ele vai tentar, ele vai se esforçar para colocar dúvida em nosso coração acerca da fidelidade do Senhor. Quando você está passando uma luta, um momento de fraqueza, esse é um momento assim que o inimigo se aproveita bastante. Eu gosto sempre de fazer uma comparação que ave de rapina, né? No interior tem muito isso, né? No interior, a gente que mora mais para o interior sabe disso, né? Tem muito essas coisas. A ave de rapina, ela sobrevoa ali, olhando diligentemente, cuidadosamente, fazendo ali batendo um raio-x, escaneando a superfície da terra para ver se encontra alguma presa. E muitas vezes
a ave de rapina avista uma presa lá do alto. E ela percebe que a presa está se movendo ainda, mas ela tem um discernimento que aquele animal não está com vigor, com força, não está com energia para ficar em pé. O que ele faz? Ele vai se aproximando e percebe que aquele animal está frágil, está fraco, não consegue se mover, não consegue sair do lugar, e ele vai se aproximando até que ele dá o bote, porque ele percebe que aquele animal está enfermo, está morrendo. E um fato curioso, um fato muito curioso, uma das primeiras partes que a ave de rapina ataca no animal são os olhos. E alguém pergunta, mas por quê? Porque quando ele ataca os olhos, quando essa ave de rapina ataca os olhos, ela está tentando tirar qualquer possibilidade de fuga daquele animal. Ô irmão, se a gente for parar para pensar nisso, né? O inimigo, ele quer cegar você, ele quer atacar seus olhos, sua visão espiritual. E ele vem nos momentos de fraqueza, ele vem nos momentos que você está passando apertos, momentos de tribulação. Ele vem quando você está passando lutas, né? Ele quer atacar seus olhos para você pensar que Deus não é com você, que Deus não está nem aí para a tua vida, que Deus não se preocupa com você. Queridos, eu me lembro muito aqui desse texto aqui, ó. Me lembrei agora desse texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 12. E a palavra de Deus diz aqui, no versículo de número 9, 2 Coríntios 12, 9. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas. Eita, apóstolo Paulo, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Aleluia! Então, o inimigo que vem no momento da tua fraqueza, tentando te atacar, tentando cegar você, arrancar teus olhos espirituais, né? Lembrando que os olhos espirituais de um homem é o coração, né? Ele tenta afetar o coração, né? Ele não quer tirar, não é teus olhos físicos. Se ele puder tirar, também ele tira. Mas o alvo dele é cegar o coração e a mente. Ele cega as pessoas de uma tal maneira que a pessoa está lendo a Bíblia aqui, ó, e ela não consegue enxergar. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Gente que está lá lendo a Bíblia, mais do que crente, mas não enxerga. Por quê? Porque está cega espiritualmente. O coração está embrutecido, está blindado com uma capa de religião, não consegue enxergar, lê, mas não enxerga. É isso que o inimigo tenta fazer quando você passa os momentos de fragilidades, de fraquezas. Ele tenta cegar você, ele tenta embrutecer teu coração, petrificar teu coração, ele tenta deixar teu coração necrosado, ele tenta deixar teu coração insensível, como uma rocha sem vida, sem sentimento, sem nenhum tipo de acesso à presença de Deus. Ele tenta se aproveitar como essa ave de rapina, que eu falei agora há pouco, que desce sobre sua presa e ela ataca os olhos, assim é Satanás. E ele aproveita exatamente os momentos de vulnerabilidade, de crise no casamento, crise na família, crise financeira, crise na saúde, crise no trabalho. Ele tenta nesses momentos, só que você vai agir como o nosso querido apóstolo Paulo. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. Por quê? Porque na fraqueza eu busco o Senhor.
Na fraqueza, eu me aproximo da cruz do Calvário. Na fraqueza, eu me apego ao Senhor. Na fraqueza, eu me comprometo em buscar mais o meu Deus. Portanto, o inimigo não vai destruir a minha vida, nem vai me atacar. Ele pode até atacar, mas não vai conseguir sucesso, porque eu vou estar agarrado em Deus. Amém? Então, quando a pressão chegar, não se esqueça que Deus é fiel. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é fiel. Nosso Deus é fiel. Se você quer acessar as promessas de Deus, não duvide de sua lealdade para com você. Ele tem compromisso com todos que velam por sua aliança. Ele tem compromisso com todos aqueles que se esforçam para obedecer a sua palavra. Então, continue motivado no caminho da promessa, pois a motivação correta vai levar você a direcionar a tua visão para as promessas que você está conquistando. E claro, antes de você olhar para a promessa, você vai estar agarrado em Deus. Aleluia! Você vai estar agarrado no Senhor. Por isso que você nunca vai se perder no caminho da promessa. Porque você anda ladeado de Deus, você anda conduzido por Deus, você anda agarrado no Senhor. Eu gosto sempre de falar isso, né? Agarrado em Deus. Como o galho, o ramo que está ali na videira, enxertado, que nada pode arrancar. Ele faz parte da mesma essência, porque quando o ramo é enxertado em uma árvore, ele passa a ter a mesma essência daquela árvore, embora ele não tenha vida em si mesmo. A vida vem da árvore, mas enquanto ele está agarrado na árvore, ele está vivo. É o que o Senhor quis ensinar lá em João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Vocês são os ramos. Mesmo sem ter vida em vocês, vocês vão dar frutos não por causa de vocês, mas por minha causa. Amém, irmãos? Quem está entendendo aqui? Quem está compreendendo essa palavra? Quem está entendendo o que Deus está falando aqui com você? Então permaneça na videira, agarrado no Senhor, porque Ele é fiel e Ele não vai deixar você sozinho. Creia no Deus que fez a promessa. Creia no Deus da promessa. Essa é uma chave poderosa para você acessar as promessas que Ele tem para você. Amém? A segunda chave, lembrando que são 3, a segunda para você acessar as promessas de Deus, não seja omisso. Participe fazendo a sua parte. Não seja omisso, participe fazendo a sua parte. É muito importante você colocar isso na sua mente, no seu coração. Uma pessoa que deseja conquistar promessas não fica na posição de passividade, só esperando, como se Deus fosse seu empregado, que faz tudo e ela não faz nada. É aquela pessoa que contrata alguém para cuidar da casa e ela não faz mais absolutamente nada. Queridos, Deus não é o nosso empregado. Apesar da Bíblia dizer em Isaías 64:4 que Deus trabalha por aqueles que nele esperam, mas Deus não é nosso empregado. Deus trabalha dentro de um propósito. Deus trabalha dentro daquilo que Ele decidiu para abençoar a sua igreja. Então, não seja omisso. Deus os abençoa, mas precisamos nos mover em direção ao que sonhamos. E claro, a primeira coisa que você tem que saber é aonde você quer chegar. Quais são teus sonhos, teus alvos, tuas promessas, para que você possa então depois lutar, se mover
em direção a estes alvos. Olha o que a palavra de Deus diz aqui em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. 3 verbos aqui, irmãos, 3 verbos: pedi, buscai e batei. Entendeu? E o verbo aqui fala de ação, né? O verbo em si fala de ação. Então, aqui está falando sobre você se mover. E aí o verso 8 vai dizer: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, observe que aquele que age, se move pedindo, ele vai receber. Então, a vitória vem sobre aquele que tem a coragem, a ousadia de orar confiando no Deus da promessa. Quem pede, recebe. O que busca, encontra. Já fala de algo além da oração, fala de movimento, né? Eu costumo sempre ilustrar na igreja, quando estou pregando, que eu ilustro esse versículo assim, ó. Uma pessoa está na sala e ele pede um copo com água, né? Ele não se levanta. Alguém vai lá e traz para ele a água. Ele pediu, recebeu. Mas de repente ele pede, não tem ninguém por perto, ele tem que ir buscar. Então fala de movimento. É um passo a mais. Agora ele tem que levantar do sofá, dar alguns passos até o local onde tem a água que ele quer e vai lá buscar. Digamos que essa pessoa quer um lanche. E é um lanche que passa por um aquecimento, seja um fogão, um micro-ondas, um forno, enfim. E ele pede, não tem ninguém. Então ele agora tem que levantar, tem que chegar lá na cozinha e tem que se movimentar para produzir o que ele quer. Isso aqui é bater, né? É você bater, já é um passo além do buscar. Você vai chegar e não vai estar pronto, como a água que você pegou e bebeu. Você vai chegar lá na cozinha e tem que preparar o lanche para depois você usufruir daquele lanche, entendeu? Então, nesse texto há um processo de construção de uma promessa. Você não pode ser omisso, nós não podemos andar na passividade. Deus é fiel para te abençoar, mas isso não quer dizer que você vai ser omisso no processo. Os seus movimentos, o que você está fazendo, diz muito sobre o que você vai conquistar. Passividade não combina com uma vida de vitórias. Amém? Passividade não combina com uma vida de vitórias, pois nossas conquistas sempre serão resultados da graça de Deus e das nossas decisões e atitudes. É muito importante você colocar isso no teu coração. Quer vencer? Não seja passivo, não seja omisso. Saia do lugar que você está, do conforto, saia do lugar do descanso, do conformismo e parta para conquistar a promessa que você está buscando, que você está, na verdade, esperando de Deus, né? A promessa que você está esperando que Deus lhe entregue. Então, essa segunda chave é essencial. A omissão tem atrapalhado, tem, infelizmente, feito muita gente postergar grandes projetos. A omissão tem levado muitas pessoas a viverem postergando, né? Adiando, sempre amanhã eu faço. Não, amanhã eu faço. Aí chega amanhã, não, amanhã eu faço. E ela nunca faz, nunca se move. E aí você encontra essa vida hoje, encontra essa pessoa hoje, e você vê ela de um jeito. Daqui a 1 ano você encontra, ela está do mesmo jeito, se não tiver pior. Daqui a 5 anos você encontra e ela não saiu de cima do lugar do rastro. É um círculo de derrota, de
perdas, de vergonha, de fracasso. Não é porque Deus não a ame, é porque ela não se move. É porque ela não sai do lugar para ir buscar aquilo que ela deseja receber do Senhor. Amém? Então, essa promessa, essa chave, né? Essa chave, ela é fundamental. Deus tem tudo para você e para mim, mas precisamos fazer a nossa parte. Amém? E por fim, a última chave de hoje, espere o tempo de Deus. É uma chave. Porque quem não espera o tempo de Deus, quem não vive dentro do kairós de Deus, ou vive no passado, ou vive no futuro e não aproveita o presente. Quem vive no passado, trazendo sempre as feridas, os traumas daquilo que não conseguiu ou daquilo que conseguiu viver de maneira negativa, aquilo que lhe feriu no passado, se você está sempre remoendo, rememorando, ruminando o teu passado, você vai contrair muitas doenças emocionais, inclusive uma depressão, por exemplo, pode acontecer. E você não vai ter um presente feliz, porque o teu passado vai estar sempre amargando os momentos bons que você vive. Ah, eu vivi um problema lá no passado. Você traz ele para o presente. Para resolver? Se é para resolver, amém. Ah, mas eu não posso esquecer. Não, querido, ninguém está falando aqui de esquecer. Tem coisas da minha infância que eu nunca vou esquecer. Coisas que eu já passei, que eu nunca contei aqui no YouTube, mas um dia eu vou contar meu testemunho da minha infância. Coisas que eu nunca contei aqui no YouTube, de situações que eu vivi. E um dia eu vou contar um testemunho aqui de vida para você ver os lugares que nós passamos. Mas eu não posso trazer isso lá do passado e ficar agora remoendo, chorando pelos cantos, sofrendo. Não, isso está lá atrás. Hoje eu sou um homem abençoado. Hoje eu sou um homem que tem uma família abençoada, um casamento abençoado, filhos abençoados, pastorei uma igreja abençoada. Tenho saúde, graças a Deus. Deus tem me sustentado todos os dias. Então não posso estar trazendo o meu passado amargo para hoje. Não posso. Porque senão vou estragar meu presente. Outra coisa que atrapalha é a pessoa que está sempre olhando exageradamente para o futuro. Porque olhando para o passado, você pode viver uma depressão. É uma possibilidade. Olhando para o futuro, você vai viver ansioso. Você vai viver na ansiedade. Que é sempre as coisas que vão acontecer daqui a um tempo, amanhã, depois, ano que vem. Você quer sempre trazer para o hoje. Aí você vai viver ansioso. Então, tudo é um equilíbrio. Você está aqui, você pode até lembrar do seu passado, mas não vai chorar mais por causa disso. Você está aqui, pode até olhar para o seu futuro, mas não vai querer viver nada antes da hora. É o equilíbrio. É viver o hoje, viver cada dia com excelência, viver cada dia com gratidão, viver cada dia agradecendo a Deus por te dar forças, porque você venceu os traumas do passado, das coisas que você sofreu, das perdas que você teve, e também Deus está te dando paciência para você olhar para o futuro, ver os sonhos que você tem, os lugares que Deus vai te levar, mas você vive o hoje aproveitando cada minuto dele, entendendo que hoje é o que você tem. Hoje é o presente de Deus para a tua vida. Por isso que a Bíblia diz que hoje é o dia, este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Só temos o hoje. E o inimigo, ele quer te jogar no passado ou no futuro. Ele quer te jogar no passado ou no futuro. Porque as duas realidades estão fora do propósito de Deus. Deus quer que você viva o presente. Cada dia. Hoje, segunda-feira, 29 de janeiro, você está vivendo esse dia, você deve viver com excelência, com gratidão no coração, entendendo que esse dia é um presente de Deus
na tua vida e na tua família. Então, espere o tempo de Deus. Muitas pessoas se perdem no caminho da promessa porque não têm paciência para esperar a hora certa das coisas acontecerem. Não tem paciência. Aqui em Atos 7, versículo 17, está escrito assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Olha que palavra tremenda. Todos aqui já ouviram falar dessa história, né? Deus faz promessa para Abraão, mas naquele mesmo momento ele diz que o povo de Israel seria escravizado no Egito, uma nação estrangeira. Passariam ali vários séculos, mais de 4 séculos de escravidão, mas um dia Deus os tiraria dali. Um dia o Senhor tiraria o seu povo daquela escravidão e o levaria para uma terra que emana leite e mel. E a Bíblia está dizendo aqui, que depois de 400 anos, porque quando se aproximou o tempo, né, eles passaram 430 anos no Egito, aproximando-se o tempo, cremos que era ali nas proximidades dos 4 séculos. Aproximando-se o tempo do povo ser tirado do Egito, da promessa se cumprir, Deus abençoou aquele povo e eles se multiplicaram, porque havia uma promessa de Deus sobre eles. Vou multiplicar a tua descendência, Abraão, como as estrelas do céu. Então, Deus cumpre as coisas na hora certa, irmão. Você que está agoniado, aflito, pensando o que vai ser do teu futuro, olha, a tua preocupação consiste em 2 coisas. Número 1, agradar a Deus. E é a prioridade, agrade a Deus. Viva com a sua vida alinhada com a palavra. Isso aqui é a metade da realização dos teus sonhos, tá? Primeira coisa, agrade a Deus. Segunda, espere a hora certa. Não fique aflito, agoniado, ansioso, deprimido, sabe, pelos cantos, porque fulano recebeu, porque Beltrano foi abençoado, porque Cicrano subiu de nível na vida e eu estou aqui. Irmão, Deus tem uma história para a tua vida. Para você, Deus tem uma história exclusiva para você. Deixe fulano viver a história dele. Deixe o amigo, o vizinho, o primo, o colega de trabalho, o irmão da igreja. Deixa ter um amigo de infância, aquele que você nem gosta, viver a história dele. Espere o tempo da sua história receber a manifestação de Deus. Na verdade, Ele está na tua vida todos os dias, mas espere a hora certa das coisas acontecerem. Você está entendendo? Você está compreendendo o que eu estou falando? Espere. E esperar não tem nada a ver com passividade. Esperar significa aguardar o tempo certo, fazendo aquilo que compete a você, andando de maneira íntegra, reta, temente a Deus, buscando viver essa palavra todos os dias. Isso é maravilhoso, você aguardar o tempo de Deus, esperar a hora certa de Deus fazer as coisas. Olha que tremendo, não é? Então, Deus tem uma história exclusiva para você. Viva a sua história. Viva cada dia. Cada dia é uma página. Amém? Talvez a sua página de hoje seja de choro. Talvez a sua página de hoje seja de sofrimento, de angústia, de aflição. Mas não se preocupe não, meu irmão. A página vai virar. E pode ser que do outro lado da página, no verso dessa página que você está chorando, quando você virar a página, você está aqui numa página de choro, quando você virar a página, eita glória, pode ser que o Senhor tenha uma grande bênção
a realização de uma grande promessa, de um grande sonho, de um grande projeto para a sua vida. Aleluia, Deus maravilhoso. Viva a sua história, irmão. Seja fiel, aguarde o tempo certo. Não se preocupe com nada mais, se preocupe somente em agradar ao Senhor e fazer a sua parte. Amém? Faça a sua parte, espere o tempo certo, porque esperar também está no bojo de fazer sua parte. Amém? Esperar também está dentro dentro do propósito, né? Dentro daquilo que você tem que fazer, esperar, porque muita gente não consegue. Deus tem uma história linda, insubstituível, que é a sua história. A sua história, ninguém tem uma igual. Honre a história que Deus tem para você. Espere o tempo certo, mantenha-se firme e Ele vai te abençoar na hora certa. Chegou o momento do povo sair do Egito, o Senhor multiplicou o seu povo. O faraó tentou fazer de tudo, pressionou o povo com trabalho, pressionou a nação com trabalho forçado, multiplicou o trabalho, e quanto mais ele colocava trabalho sobre eles, mais o povo crescia, mais as mulheres tinham filhos. E aí ele vem da segunda estratégia, contratou 2 parteiras. Olha, todo menino que nascer dos hebreus é para vocês matarem. As meninas vivam, os filhos deem cabo deles, das crianças. E as parteiras foram tocadas por Deus, porque Deus, quando tem um propósito, irmão, Ele vai impedir de projetos ruins acontecerem na tua vida. O inimigo tenta, projeta, ele arma laço, isca, armadilha, situações para te derrotar, mas se Deus tem um plano, Ele vai desfazer tudo isso. Deus tocou no coração das parteiras e elas então não fizeram o que o faraó disse. Ele ficou irado e mandou que todo filho que nascesse fosse lançado no rio Nilo. Nem mesmo assim ele conseguiu impedir do propósito, do plano de Deus se cumprir naquela nação. Querido, homem de Deus, mulher de Deus, você que está do outro lado aí, escute, quando chega a hora de Deus agir em nossa vida, no dia que chegar o momento de Deus agir na sua vida, nada nem ninguém poderá fazer Deus encolher a sua mão. Ninguém tem o poder de obrigar a Deus a encolher o seu braço, a sua mão, porque Deus vai abençoar a tua vida de uma maneira abundante e poderosa. Amém? Deus vai fazer isso na tua vida. Eu sei que existem momentos desafiadores, eu sei disso. Eu sei que existem situações que parecem terríveis, né? Existem momentos que são difíceis, desafiadores e que parecem irracional. Pedir para você esperar, para uma pessoa aguardar um pouco mais. Mas nós não temos outra alternativa. A promessa, a bênção, o milagre, o livramento vem na hora de Deus. Então, você não pode ser lerdo, né? Deixar a promessa passar sem agir. Não pode ser agir com lerdeza, de tal maneira que a promessa vem, a oportunidade vem, passa por você e você não faz nada, mas você também não pode ser ansioso. Espere a sua vez e Deus te honrará com a sua vitória. Deus vai te honrar com a vitória que Ele tem para você. Amém? Então, só para a gente encerrar aqui, para orarmos, terminando essa palavra. A primeira chave, falei de 3 chaves que te dão acesso, né, à promessa de Deus. A primeira, creia no Deus da promessa. Eu não sei a situação que você está enfrentando, mas por favor, não duvide da lealdade do Deus que te fez a promessa. Não permita que o inimigo, nem a sua alma,
que está envolvida de repente com a carne, com a natureza carnal. Não permita que o inimigo e a tua natureza carnal coloque dúvida em teu coração acerca da lealdade do Senhor. Ele permanece fiel para todo sempre. A segunda chave: não seja omisso. Participe fazendo a sua parte. É um dever de todos aqueles que querem viver a promessa, fazer aquilo que lhe cabe, cumprir com a sua parte. Não seja omisso. Cumpra com a sua responsabilidade, porque naquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza do que eu estou te falando, porque eu vejo isso na Bíblia. Aquilo que é de nossa responsabilidade, Deus não vai fazer. Ele vai esperar o tempo certo, Ele vai esperar você fazer, Ele vai esperar você agir, Ele vai aguardar você se mover, para então colocar sobre tua vida a promessa que Ele tem. Amém? E a última chave é: espere o tempo de Deus. Todos nós temos o nosso tempo, o nosso relógio, que é chamado de Cronos, Aqui está o nosso relógio. Nosso relógio é o Cronos, E isso aqui marca o tempo para a gente não se perder no compromisso. Eu estou aqui fazendo essa transmissão. Eu tenho um tempo determinado, já está chegando o final. Quem é que me controla? É o Cronos. Ele que diz a hora de eu parar. Ele vai me avisar: olha, chegou a hora de parar. Está chegando o momento. Você tem 4 minutos para terminar essa palavra. Então eu sei o momento de parar, porque tem um Cronos me avisando. Agora, o relógio de Deus é chamado de Kairos. O Kairos de Deus é o tempo de Deus agir. No dia que chegar o momento de Deus agir, de Deus levantar a mão e entregar a você o milagre e a promessa, ninguém vai impedir. Por quê? Porque chegou a hora de Deus, chegou o Cronos de Deus na tua vida. Amém? Não sei quantos receberam essa palavra, mas eu creio que o Espírito Santo, ele falou muito nessa noite. Eu creio, porque a gente sente, quando o Espírito Santo fala. Tem mensagem que a gente tem dificuldade de crer que Deus falou, porque não tinha tanta inspiração. Tem outras que a gente acredita assim, 1000 vezes, 1000% que Deus falou. E eu creio que essa mensagem de hoje, Deus falou com alguns aqui. Se é você, deixa aí um comentário. Se você foi tocado por Deus, se você foi ministrado pelo Espírito Santo, deixa um comentário que você foi abençoado, que você foi ministrado, para que eu saiba quem foi realmente que foi abençoado e que chegou até o final dessa palavra. Amém? Vamos orar? Bendito, eterno, glorioso Senhor, muito obrigado por esta bendita palavra que o Senhor colocou em nosso coração nessa noite. Eu oro nesse momento abençoando todas as pessoas que participaram dessa transmissão, que estão aqui recebendo essa palavra. Que o Espírito Santo faça uma obra tremenda em suas vidas, que o Senhor faça uma obra completa na vida de todos. Pai bendito, eu oro por esse casamento. Pai, que esse casamento viva as promessas que o Senhor tem para eles. Esse casal viva as promessas, os planos, o propósito que Deus tem para os dois. Que o Senhor abençoe também essa família que o inimigo está tentando destruir. E eu sei que tem famílias nesse momento que o inimigo está batendo forte. Ele está batendo de maneira terrível para destruir essa família. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que seja expulso, em nome de Jesus, todo demônio do inferno que está tentando destruir esta família. E eu declaro, esta casa é governada pelo Espírito Santo, que seja governada por Jesus, que Jesus entre nesta casa e faça uma obra completa para a glória do nosso Deus. Abençoe cada inscrito desse canal com os seus familiares, que o Senhor ministre cura, vitórias em todas as áreas sobre as suas vidas.
Abençoe os pedidos de oração que são deixados aqui nos comentários todos os dias. Pessoas que passam angústias, aflições, agonia e que precisam de uma bênção. Pai, que elas sejam abençoadas. E eu quero orar também, especialmente, por cada membro desse canal. Cada um dos irmãos que tem sido uma bênção nas nossas vidas, continue multiplicando as suas sementes e abençoando suas casas em todas as áreas para a honra e glória do nosso Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, que o Senhor continue abençoando a todos, libera a tua bênção sobre essa pessoa e que todos nós possamos, meu Deus, passar por esse processo, que possamos hoje pegar essas chaves de uma fé inabalável no Deus que prometeu, que possamos também nos mover dentro do propósito para acessar essa promessa e que possamos aguardar o tempo certo, porque na hora de Deus todas as coisas vão acontecer de maneira que teu nome seja glorificado. Pai, muito obrigado por essa palavra. Abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Querido, como é bom orar com você. Como é maravilhoso estar aqui recebendo de Deus e compartilhando a sua palavra. Minha gratidão a todos que assistiram essa live. Que Deus continue conosco, que Deus te abençoe, que você permaneça na presença de Deus e que você seja uma bênção nessa geração. Amém? Que Deus continue te abençoando. Fica na paz de Cristo e não se esqueça, você nasceu para vencer.